Sejam bem-vindos a mais um Papo e Cinema. Hoje é um vídeo que eu gosto porque eu vou na jugular. Galera, eu assisti Branca de Neve, não tem, o nome do filme é esse, não é Branca de Neve e os Sete Anões. Essa versão mais do que clássica, mundialmente conhecida, esse conto que a Disney adaptou dos irmãos Grimm de 1812. A história original é de 1812. O filme original da Disney, a releitura da Disney é de 1937. 1937. Eu tô deixando claro, em alto e bom som, as datas, pra gente bater um papo sobre essa nova versão, esse live action, mais um live action dessa nova roupagem que a Disney vem colocando nos seus clássicos. Mas e aí? É o que tá todo mundo falando? Metendo pau no filme? É ruim? É detestável? É deplorável? Vamos saber. Vamos falar sobre Branca de Neve agora aqui no Papo e Cinema. Produção, roda a vinheta e vamos com tudo. Estamos de volta para falar de Branca de Neve, o mais novo live action da Disney, a mais nova adaptação da primeira animação da Walt Disney Studios. Primeira adaptação desse formato de 1937. Como eu falei na abertura, uma adaptação, já uma releitura do conto dos irmãos Grimm, que data do século XIX. Uma das princesas mais importantes, a primeira princesa da Disney. Na verdade, assim, as pessoas às vezes perguntam, né? É necessário esses live actions? É necessário essas releituras? Cara, eu acho que sim. Eu concordo com as releituras. Não desgosto, né? Eu acho que tem muitas releituras num patamar muito bom, outras num nível médio e algumas que são bem fracas mesmo. Mas faz parte do processo. Eu acho interessante esses contos, essas histórias muito antigas, já meio que datadas, a grande maioria delas. É importante apresentar essa história para um público mais jovem, para um público novo. Porque assim, é difícil você convidar o seu filho, sua filha, seu primo, sua prima, enfim, vamos sentar sábado à noite e ver um filme de um desenho, uma animação de 37. Então assim, eu acho que essas releituras são importantes para você atualizar a história, tá? Colocando elementos que ficaram sem resposta. Eu acho que assim, não é apenas você botar um Ctrl+C, Ctrl+V. Não, você tem que adaptar, tem que atualizar. O tempo pede isso, o tempo se impõe. O tempo se impõe nesses clássicos modernos, né, que a Disney lança. Então é importante a releitura. Então, assim, eu concordo. Agora, obviamente que a gente tem vários níveis de bons filmes, de medianos e filmes ruins. Super normal isso. Bom, e aí a gente cai em Branca de Neve. E aí aqui não é, já vou avisar pra vocês, tá? O canal aqui não é um canal de fofoca, tá? É um canal de crítica cinematográfica. Mas eu não tenho como não falar, não entrar nesse projeto de Branca de Neve sem pelo menos colocar pra vocês, pra quem não conhece, para quem tá por fora, todas as controvérsias, todos os debates, todos os cancelamentos, que é muito comum na sociedade de hoje, pelas redes sociais, você cancelar, você destruir, você denegrir a imagem de alguém ou de um projeto, de uma arte, e muitas vezes sem ter visto. Muito comum hoje em dia a sociedade usar esse artifício do cancelamento sem ter visto o raio do filme. Bom, como vocês sabem aqui, os vídeos são sem spoiler, mas galera, me perdoem, eu vou ter que entrar em alguns pontos, tá? É Branca de Neve, é de 37, todo mundo já viu 500 vezes, a história todo mundo conhece, todo mundo já viu, entendeu? Então, alguns pontos a gente tem que entrar só pra pontuar os problemas dessa produção. Antes de começar a ser filmado, já tava cancelada, né? Primeira coisa, a nomeação da Rachel Zegler, que é uma atriz que eu gosto muito, canta demais, fez um grande sucesso em West Side Story, Amor Sublime Amor, a versão do Spielberg. Ela foi escalada para ser a Branca de Neve. Primeiro problema que já começou aí, as redes sociais vieram abaixo, né? O mundo dessa menina veio abaixo. Por quê? Porque ela não é a Branca de Neve, ela não é branca como a neve. Ela é descendente de colombianos, né? Seus pais são colombianos. Ela nasceu, ela é americana, mas enfim, com ascendência colombiana, latina. E o mundo caiu em cima dela, né? Na verdade,
verdade, a Disney vem sofrendo esses problemas, né, de diversidade, colocando, enfim. E tem uma coisa que eu já quero pontuar aqui. Não me incomoda nem um pouco, né? Ela podia ter múltiplas cores, né, ser de Marte, ter um chifre de unicórnio, que eu sou dessa política, né? Eu falo muito sobre isso, né? Se a característica da personagem não influi, não muda a sua versão no novo filme, ou seja, se a cor dela mudasse, a característica da personagem mudasse a essência dela na trama, a gente podia reclamar. Mas ela pode ser preta, amarela, azul, verde, marciana, com um chifre de unicórnio. Não faz a menor diferença. Nenhuma. Primeiro problema. Primeira polêmica do filme foi essa. Bom, a segunda polêmica é a escolha da Bruxa Má, né? A Gal Gadot. A Gal Gadot é uma atriz ruim, na sua essência como atriz, é uma atriz ruim, mas que ela é muito bonita, né? Então já começou aquele problema, né? Como é que a Bruxa Má é mais bonita do que a Branca de Neve? Olha só, aí fizeram as comparações e etc e tal. Detalhe que na versão de 37, se você pegar a bruxa, você pegar a Branca de Neve, a bruxa também já era mais bonita. Já tem esse detalhe. Então, assim, já teve essa polêmica. Como é que você consegue? Como é que a Disney escala a Branca de Neve e a bruxa ser muito mais bonita do que a Branca de Neve? Enfim, outro problema. Vamos para o terceiro problema, que tem a ver com os anões, porque na verdade no projeto original a Disney queria os anões em carne e osso, mas problemas sérios que ela enfrentou com a classe trabalhadora, se ia tirar o emprego, se ia colocar emprego, e uma confusão seríssima aconteceu com esse imbróglio de anões ou não. Ela teve uma ideia que acabou sendo pior pra ela mesmo, né? Porque na trama não é tão mal assim, são os anões digitais, os anões são feitos em computador, e aí o problema que ela achou que sanaria piorou ainda mais. Mas eu já falo na trama, quando eu for falar do filme, realmente, né, se os anões funcionam ou não. Bom, e o quarto problema, nós voltamos à dupla Rachel Zegler e Gal Gadot. A Rachel Zegler nas redes sociais ela é muito ativa, então ela fala bastante, foi muito depoimento, se posiciona bastante, né? E ela se posicionou a favor da Palestina algum tempo atrás. E a Gal Gadot, a gente sabe, ela é israelita, se posicionou a favor de Israel. Então já viu, né? Um rebuliço, uma coisa complicadíssima nas redes sociais, né? Que as duas não se falavam no set. A gente viu algo parecido no Oscar, as duas parecia que tinham um problema sério. Mas as redes sociais, elas têm um poder de potencializar muito as coisas. Mas então, o problema de Branca de Neve, basicamente é complicado, né? É esse. Então assim, galera, a sessão fofoca acabou agora. Vamos entrar no filme realmente? Bom, vamos lá, vamos ao que interessa realmente. Aqui eu vou falar sobre Branca de Neve, essa nova versão. Eu vou dar minha opinião, não tenho rabo preso com ninguém, tá? Aqui é opinião exclusivamente do Papo e Cinema. O que vem surgindo aí de uma cacetada de crítica negativa, aqui eu vou dar minha opinião. Se eu vou concordar ou não, é uma outra história, tá? Simples assim. Eu acho que essas versões, né, essas repaginadas, essas adaptações, eu acho fundamentais acontecerem, já expliquei, para recolocar, para posicionar esse novo público a essa obra datada de 37. Se passou muito tempo, né? O tempo aqui se impõe, com certeza, o tempo se impõe, tá? Então tem que readaptar, tem que mostrar, e principalmente a função desses reboots, remakes e por aí vai, essas reimaginações, é você trazer pontas soltas que ficaram, quer dizer, soluções de pontas soltas que ficaram nos filmes anteriores. Que é o que eu te falei, muita coisa mudou, a sociedade é outra, o mundo é outro. Então é fundamental você recolocar, você dar uma lapidada em algumas ideias, e Branca de Neve faz isso muito bem aqui, já aviso logo. Bom, e uma das grandes mudanças que o filme fez, que a internet veio abaixo, exorcizou o filme, tragam de volta minha Branca de Neve, bradaram o público, as redes sociais, menos, tá? Menos, muito menos. Que é o seguinte, por quê? A Branca de Neve na história de 37, ela é branca como a neve, pele é branca como a neve. Aqui, eu falei, né? A atriz ela é de origem latina, de origem colombiana, não é branca como a neve. A história que colocam por trás é que ela nasceu em uma grande nevasca. E ela, por essa nevasca, pela neve, ela é Branca de Neve. Qual é o raio do problema que está nisso? Por que a internet vem abaixo por causa dessa explicação? Não faz o menor sentido. Outra coisa que aqui faz muito bem, nessa releitura, que eu sempre falei, né?
aparar as pontas soltas, dar um novo sentido, melhorar o que já tinha feito em 37, é a relação da Branca de Neve com seus pais, o rei e a rainha, que no filme original é desconhecido, a gente não tem base nenhuma. Então aqui a gente entende a relação do rei e da rainha, principalmente do rei com o seu reino, com o seu povo, a bondade, solidariedade, o amor, o pensamento no próximo, qualidades que a Branca de Neve herdou de seu pai. Então é fundamental a gente entender como é que ela se transforma, qual é a essência da Branca de Neve. Herdou de seu pai, herdou da sua mãe, herdou da bondade que eles tinham com o seu povo. Isso no original não é mostrado. Bom, mais uma seara de problemas, aonde a internet veio abaixo, que na minha concepção, novamente, não me incomodou de forma alguma, é o Jonathan, é o príncipe encantado. Aqui não é príncipe, tá? Ele é um aldeão, ele é morador do reino ali, ele é um camponês que passa dificuldade, é como se fosse o Robin Hood, ele e sua trupe, que tem um anão na trupe também, que não faz o menor sentido. Ele é um ex-ator circense, mas que devido à tirania da Rainha Má, ele tem que fazer alguns furtos para sobreviver, porque ele tem fome, e ficar ali meio escanteado. Mas na versão original, era um príncipe no seu cavalo branco, onde ele aparecia no início do filme, depois só no final do filme, dava um beijo na princesa, fugia com ela para o seu reino no alto das nuvens, aos céus. Branca de Neve e o seu reino, e o seu povo, você vai largar? E largou. Nada, ninguém fala nada, não tem porquê. Problema de largar o seu reino e ir embora do nada. Aqui não é dessa forma, aqui é mais pé no chão. Qual é o problema disso? É o que eu falei, menos. Bom, vamos entrar agora, na minha opinião, no pior problema do filme. Não é nenhum desses embrólios que a internet jogou pra debate, pra discussão, pra cancelamento, pra destruição, enfim. Se chama Gal Gadot, a bruxa má. Ela é linda, né? É uma bruxa linda, como era de se esperar. Figurino maravilhoso. Os figurinos da Bruxa Má são maravilhosos. Em geral, são todos muito bonitos. Mas ele é uma péssima atriz. Ela entrega uma Bruxa Má reta, sem nenhuma nuance. Nenhuma nuance. Quando ela precisa entregar uma ironia da vilã, se impor como vilã, ela falha miseravelmente. Como a velha, né? Como a bruxa mesmo, com a bruxa, também é muito ruim. A maquiagem é ruim, não entrega uma bruxa amedrontadora como na animação. Então a Gal Gadot, ela é um tom muito fora do filme. Algumas mudanças acontecem, né? Tanto pro Jonathan quanto pra Gal Gadot. Jonathan, príncipe que não é príncipe, e a bruxa tem as suas versões musicais, tem o seu momento de canto que não tinha na versão anterior. As letras são boas, o arranjo é legal, mas os dois cantando são péssimos. Então a Gal Gadot cantando é péssima e o Jonathan cantando é péssimo também. A Rachel Zegler, a Branca de Neve, disparado a melhor coisa do filme. Disparado, canta muito bem, uma voz imposta, uma voz muito bonita, entrega uma Branca de Neve maravilhosa. E também arranjaram um problema com a voz da criatura. Que é muito estridente. A gente tem que voltar pro filme original, onde o tom da Branca de Neve é um tom lírico das canções. Lembrando a galera que não tá ainda, é um musical, tá? E essa versão é um musical na essência. Então, a versão de 37 era uma versão das músicas um tom mais lírico. Aqui atualizaram, adaptaram. O tom de voz da Rachel Zegler é lá no alto, o timbre é lá em cima, e ela segura muito bem o papel. Bom, mais uma seara que a gente tem que entrar para análise, para debate, são os anões, né? Os famigerados anões em CGI. De início, causa uma estranheza, sim. A explicação, por ser digital, aí o que eu falo, a galera quer achar problema onde não tem. A explicação, a meu modo de ver, é muito plausível, é muito fácil de você aceitar, que é o seguinte: os anões são seres mágicos da floresta. Eles têm mais de 200 anos. É plausível ou não é a explicação? Só não compra quem tem implicância. Ou quem não viu o filme e tá de hater. E é o que mais tem na internet hoje, especialmente para esse filme. Muita gente não viu o filme e tá de orelhada criticando. É mais fácil, né? É mais fácil ir de manada. Maria vai com as outras. Vai ver o filme. A explicação dos animais, a explicação dos anões é muito plausível, muito plausível. Outra coisa muito legal, os animais nessa versão é a melhor versão em live action dos animais, como a gente queria que fosse em outros filmes. Aquele lado cartunesco dos animais, aquela expressão cartunesca, tá lindo, os animais estão lindos, muito bem feito.
mas muito bem feito mesmo. E outra coisa, eu acho que é a melhor versão em live action que captura o lado fabulesco, o lado da fábula, do conto de fadas, porque a fotografia ajuda demais. Toda a direção de arte da floresta, tudo que é montado, tudo que é apresentado pra gente, tem esse tom de conto de fadas, né? Uma fotografia muito amarelada, que sempre tem um pôr do sol atrás dos personagens, que monta uma silhueta amarela entre eles, que fica muito bonito e remete realmente a uma coisa fantástica, a uma coisa especial, a uma coisa fabulesca, a uma coisa que remete realmente a um conto de fadas digna de um livro. Bom, eu tô contando coisas aqui, eu falei que não ia ter spoiler, né? Mas eu preciso contar algumas coisas, até para tentar desmistificar um pouquinho, né, essa demonização do filme. Uma coisa que é muito legal e melhora novamente aqui, quando a Branca de Neve conhece a Casa dos Anões, na versão original, ela limpa a casa com os animais. Aqui, como é que eu vou dizer que é mais pé no chão, né? É um conto de fadas. Mas quem ajuda na limpeza são os anões. E é a melhor cena do filme. A Rachel Zegler manda muito bem, porque ela interage com os 7 anões, que não são reais, ou seja, ela interage sozinha, e ela consegue pontuar os olhares de cada um. Ela vai no olhar, ela dança com um, dança com o outro. Então, assim, o posicionamento, a mise-en-scène dela em cena funciona muito bem. O momento musical é ótimo. A melhor cena do filme disparado é quando ela chega e conhece, limpa a casa junto com os anões. E para finalizar, eles readaptam o final, dão um sentido melhor para Branca de Neve, uma mulher empoderada, uma mulher onde leva a bondade do reino, uma mulher que quer fazer jus ao seu rei, ao seu pai, ao legado de seu pai, então ela volta ao reino, tá? Então, assim, esse novo sentido para ela como mulher, que se você analisar uma coisa, a Branca de Neve do original de 37 não fazia nada. Era nada. Aqui ela é empoderada, ela se preocupa com os outros, ela é bondosa, é generosa, né? Se preocupa com o seu reino, com o seu próximo, com o seu povo. Eu não gosto nem um pouco do tema final, né? Na canção que encerra o filme, acho brega, mas o final atualizado, remodelado e colocando ela como uma mulher empoderada é muito interessante, gostei muito também. Bom, e pra gente fechar, a direção é do Mark Webb. O problema da direção do filme é que a montagem é ruim. O filme tem vários momentos de refilmagem que você nota no filme que atrapalha muito a narrativa. Tá? Mas ele é um bom diretor. Ele tem um filme que eu gosto muito, que é o 500 Dias com Ela, e os 2 filmes do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Então, assim, ele tenta fazer um trabalho interessante, ele tem um conteúdo interessante, mas as inúmeras refilmagens, a montagem atrapalhada do filme prejudicam a sua direção. Bom, vamos lá, vamos fechar o raciocínio e vamos pra nota. Tá? No final de tudo, Branca de Neve, óbvio que não é um filme perfeito, mas ele passa longe de ser essa tragédia que as pessoas estão falando. Muita gente tá falando mal do filme sem ter visto o filme. Vai ver o filme. Tem a sua opinião. O filme tem problema de ritmo, sim. Tem problema de direção, sim. Problema de montagem, sim. A atuação da Gal Gadot é péssima. A atuação do Jonathan não é boa também. O filme tem problemas, não é perfeito. Mas, novamente, ele tá longe de ser uma tragédia. Ele fica ali naquele meio ali. Todos os filmes que a Disney tem relançado, ele fica ali no meio, né? Não é uma Bela Fera, não é um Mowgli, não é uma Cinderela, mas tá ali no meio, não é uma tragédia, tá? Então eu vou fechar a Branca de Neve, cara, eu vou fechar com uma nota 6, entre 6 ou 6,5, vou fechar com uma nota 6. 6 é uma nota honesta, para um filme honesto, é um filme mediano. Então é isso. Chegamos ao final, vídeo polêmico, adoro vídeo polêmico, gosto, mas é a minha opinião, galera, é a minha opinião. Enfim, já se inscreveram aqui no Papo Cinema? Não custa nada, curtiu o vídeo? Dá um joinha, pô, compartilha com quem vocês quiserem, ativem as notificações, que é importante para vocês receberem novos conteúdos do Papo Cinema. Nossas redes sociais estão aqui, além do nosso site, do nosso blog, tá? Um interessantíssimo com notícias do mundo da sétima arte, com críticas, tá tudo lá.
novinho em folha, coisa mais linda. Deixe nos comentários. Eu quero comentários sobre Branca de Neve. Eu quero comentários, quero debater com vocês o que vocês acharam. Respondo todos, sem exceção. Então, ó, encham de comentários sobre Branca de Neve que vocês acharam, que a gente vai ter um bate-papo fantástico. Não vejo a hora de responder vocês, tá? Então não se esqueçam, comentem, que é muito importante. Fechamos com chave de ouro, beleza? Então é isso, obrigado a todos pela paciência, é um prazer enorme estar aqui. Um abraço, valeu e fui!